Acho que a gente já tá no YouTube. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês sejam muito bem-vindos. A gente já está aqui com o nosso convidado, que é o Theo. Ele já vai falar um pouquinho dele. Eu só preciso dar uns recadinhos. 6h30, mesmo esquema de ontem, vai abrir o Forms para vocês preencherem presença. Não esqueçam, depois de encerrar a palestra, a gente vai deixar um pouquinho mais aberto também, mas depois que fechar, a gente não abre de novo. 6h30. 6h30 vai abrir também o chat do YouTube para vocês mandarem perguntas referentes às palestras. Problemas técnicos, tudo, podem mandar no WhatsApp, que a gente responde. Perguntas sobre palestras, tentem organizar para mandar só no YouTube, não no WhatsApp, tá bom? Espero que vocês aproveitem muito e vou passar a fala para o Theo. Bom, galera, boa noite. Todo mundo me ouvindo legal aí? Qualquer coisa, vocês vão sinalizando, tá bem? Questões de fala também, estiver falando rápido, que precisar que repita alguma coisa ou algo do tipo, também podem sinalizar que as meninas vão estar atentas aí, tá bom? Eu preparei um slide para a gente conseguir se guiar direitinho entre os tópicos e navegar por eles com tranquilidade. E preparei com muito carinho, espero que a gente consiga ter um bom debate hoje. É isso. Bom, o tema que eu trouxe para vocês é justamente sobre a gravidez em homens trans. Não coloquei transexuais porque, enfim, eu não gosto muito de utilizar o termo transexual, mas é algo particular meu, porque justamente a questão do sufixo sexual remete muito à sexualidade, né? E como nós estamos tratando de identidade de gênero, eu prefiro particularmente utilizar o termo transgênero ou apenas trans. Essa foto aqui, logo nesse primeiro slide que vocês estão vendo, é uma foto do meu acervo pessoal, está no meu Instagram, justamente da gestação que eu passei, né? O processo de gestação que eu passei. Aí eu resolvi trazer alguns exemplos práticos para elucidar mesmo todo o tema que a gente vem abordar. Então, ao longo do slide, vocês vão observar que tem muita foto pessoal do processo de gestação que eu passei. Pode passar o slide. Bom, aqui é uma breve apresentação de mim. Eu sou Theo Brindo, eu sou homem trans, tenho 24 anos, sou pai de Dionísio, que tem 9 meses, né? Nasceu em setembro, que eu gestei. E sou formado como técnico em informática pelo Instituto Federal da Bahia. E agora, atualmente, faço a graduação em medicina pela Universidade do Estado da Bahia. Pode passar. Para iniciar a nossa conversa, quero trazer para vocês uma questão muito cara para a gente, que é sobre as transepistemologias. Por que eu trago isso? Né? Porque há muito essa dicotomia entre a questão da ciência e da vivência, de nós, pessoas trans, sermos chamados para ocupar os espaços como um relato de experiência, né? Em contrapartida de que sempre convidam um especialista na área para falar em nosso lugar, que normalmente é uma pessoa cisgênera. Nesse caso, essa pessoa cisgênera muitas vezes acaba querendo fazer uma legitimação da nossa fala de pessoas trans, que é um mero depoimento nesse contexto para eles, né? Isso aconteceu, inclusive, recentemente comigo. Eu fui convidado para falar sobre saúde da população trans, me coloquei, fiz uma fala sobre o assunto e logo em seguida vinha a pessoa cis que estava no diálogo comigo e repetia a mesma coisa que eu falava, só que novamente, né, do lugar de pessoa cis que estava, como se fosse uma forma de legitimar, né, aquela minha fala que até então para ele era considerado um mero depoimento. Então, é para a gente refletir muito dessa relação que há entre sujeito e objeto, que eu coloco aqui, que cria essa hierarquia de saberes, né?
Nesse caso, uma separação muito radical entre o sujeito e o objeto, que não necessariamente precisa existir, né? Não precisa separar o pesquisador, né, do objeto da pesquisa dele necessariamente. Eu estou aqui para comprovar isso, para refletir justamente essa realidade em que eu vivo em uma forma de análise mesmo, didática de todo o contexto. Pode passar. Assim, uma coisa importante, né, que eu passei o slide, mas eu esqueci de comentar. Quando nós estamos tratando dessa dicotomia de sujeito e objeto, é muito pelo fato da pessoa cis, né, se considerar, e eu até fiz uma anotação aqui, como um sujeito universal, né, um sujeito neutro. Ele tem neutralidade daquele lugar. O diferente, o dissidente para ele, que precisa, né, se colocar em algum local para poder falar. Ele não, ele é o sujeito neutro, né? A neutralidade axiológica dele pode falar de tudo. Quando é uma pessoa trans falando sobre outra pessoa trans, por exemplo, precisa existir essa neutralidade, porque aquela pessoa trans supostamente não está neutra. Já quando é uma pessoa cis, um juiz, por exemplo, cis, julgando outra pessoa cis, ninguém questiona que é uma pessoa cis que está fazendo um julgamento de outra, porque pressupõe-se que aquele sujeito ele é neutro. Foi basicamente isso, assim, um exemplo para a gente visualizar. Pode passar. Eu vou estar falando alguns termos que é preciso que a gente tenha um entendimento inicial. Eu entendo que muita gente deva já conhecer esses termos, mas é importante que a gente revisite eles, porque em algum momento eu posso evocá-los e pode trazer alguma confusão para quem não souber. Eu trouxe aquele desenho que quem já conhece, né, sobre identidade de gênero, já esteve envolvido com o tema, já deve ter visto várias vezes, para a gente poder entender melhor esses conceitos, né, a aplicabilidade deles. Temos a identidade de gênero, né, que no biscoitinho aqui está desenhado e ligado com o cérebro, que é justamente como é a maneira que a gente se percebe, né, e se identifica na sociedade, né, como homem, como mulher, ou enfim, alguém que não está necessariamente nesses extremos. Isso diz respeito à identidade de gênero, sobre orientação sexual, afetividade, que está muito aqui ligado no biscoitinho ao coração, que é a maneira como você se relaciona afetivo-sexualmente. Aí nós temos pessoas heterossexuais, né, homossexuais, pansexuais, pessoas assexuais, né, que não se relacionam, não sentem nenhum tipo de necessidade sexual, e dentre outras, tá, pessoal? É que eu estou abordando aqui de uma maneira bem enxuta tudo, então eu posso deixar de abrir muito o leque, mas é só para a gente compreender um pouco da dinâmica. Fala-se também muito da expressão de gênero, que é aqui o que está empontilhado, né, em volta do bonequinho, que é sobre a maneira, diz sobre a maneira como a gente se expressa na sociedade. Essa expressão ela pode ser, enfim, feminina, masculina e agênero. Você pode ter andrógeno, né? Uma aparência ambígua. Então, nós vamos ter também outros leques aí de possibilidades. E o que normalmente costuma se tratar do sexo da pessoa biológico. Eu não gosto muito desse termo, porque nós consideramos que todas as pessoas são biológicas. Então, assim, eu prefiro tratar como genital, né? O genital, que pode ser um genital, vagina, pênis, pode ser ambos, pode não ser nenhum em casos de pessoas intersexo. E aí, nesse contexto, né, a gente conhecendo um pouco desse leque que nós vamos seguir na nossa palestra com alguns desdobramentos. Pode passar. Isso nos permite, né, diversas formas de composições afetivas. Eu trouxe aqui um exemplo de transrelações. Transrelações é toda relação que possui ao menos uma pessoa trans, certo?
Então, aqui nós temos um exemplo, temos 3 casais aqui. Como é que pode ser considerado uma transrelação? Nesse primeiro caso do casal, temos um rapaz e uma menina. Esse rapaz pode ser cisgênero e essa menina pode ser transgênera. É uma transrelação, porque há uma pessoa trans. Ou esse rapaz pode ser transgênero e essa menina cisgênera. Também é uma transrelação, né? Só que nesse caso formado por 2 pessoas trans. E aí nós chegamos no caso de baixo, que é uma relação transcentrada, quando há 2 pessoas trans envolvidas. E daqui a gente consegue visualizar as outras conformidades possíveis, né? 2 meninas podem ser as 2 trans, pode ser uma cis e uma trans, 2 rapazes podem ser os 2 trans ou um cis e um trans. Lembrando que toda pessoa cisgênera, ou seja, pessoas cis, são aquelas pessoas que não são trans, certo? Para evitarmos termos como, por exemplo, mulher de verdade, homem de verdade, porque todos nós somos de verdade, certo? Então, nós utilizamos trans e cis. Pode passar. A partir das conformações que nós vamos ter de transrelações, nós teremos algumas potencialidades para tensionar todo esse sistema, né? Nesse sentido, a gente também aproveita muito, né, das lutas, das reivindicações do movimento homoafetivo, né, de homossexuais que já vem fazendo alguns tensionamentos na saúde de maneira geral e levantamos apenas umas outras questões específicas do público trans. Por exemplo, nós podemos tensionar a cis-heteronormatividade nas próprias relações afetivas, né? De repensar se o corpo cisgênero somente pode ser sido visto como um capital erótico. Pessoas que nunca se relacionaram com pessoas trans, por exemplo, é muito comum. Então, a própria existência das pessoas trans dialogar sobre isso é uma possibilidade de revisitar, né, esses preconceitos e repensá-los. Nas especialidades médicas também nós podemos tensionar, no geral, como, por exemplo, o atendimento de ginecologista ser voltado apenas para mulheres cisgêneras, o público feminino. A gente sabe que existem homens trans e que o atendimento ginecológico também, né, é necessário para essa população, então a gente precisa tensionar essa normatividade nesse sentido. Nós precisamos reivindicar a produção de dados, como eu coloquei aí. Por quê? Porque os dados eles são importantíssimos para as estatísticas, né? E essas estatísticas, esses dados que nos vão dar parâmetros para criar políticas públicas, então é preciso tensionar quais dados nós estamos produzindo, né? Quantos homens trans estão gestando no ano, né? Quantos homens trans passam por violência obstétrica, por exemplo? Nós não temos esses dados. Muito pelo contrário, às vezes, a maioria delas, eu diria, esses dados são contabilizados como dados de mulheres cis, que ocupam uma realidade totalmente diferente do homem trans que gesta, né? Então, é importante que a gente reflita nesse sentido quais os dados que nós estamos produzindo. Nesse sentido também, eu destaco a questão dos documentos. Eu, por exemplo, diversas vezes para acessar algum tipo de consulta ginecológica ou específica atualmente diante da cisnormatividade para mulheres cis, que não considera a minha realidade, eu me deparo com diversos documentos que são totalmente no feminino, né? Eu sou um homem trans, eu não tenho que estar assinando documento escrito a paciente. E eu não vou nem citar pelo fato de eu ser retificado, porque isso é um privilégio que eu tive que muitos homens trans podem nem acessar. Então, assim, é importante que a gente se atente que o documento, ele precisa refletir a minha realidade, a realidade das pessoas trans, né, e não determinar essa realidade. Então, os documentos precisam ser atualizados, e aí eu trago um exemplo prático disso, que é a própria Declaração de Nascidos Vivos. Quem trabalha, fez residência, enfim, teve qualquer ligação com obstetrícia, sabe que a Declaração de Nascidos Vivos é o primeiro documento que o bebê tem ao vir ao mundo, e esse documento ainda é extremamente cissexista. Nós precisamos revisitar esse documento, né? Minha esposa, Ana Vitória, ela está escrevendo, ela escreve muito sobre isso, que ela é da área do direito, faz direito na UFBA, e ela faz algumas problematizações sobre isso,
no âmbito do direito, mas na saúde também, porque é preciso que nós, enquanto profissionais de saúde, estejamos atentos também à realidade social. Vão ter diversos momentos que a biologia ela não vai dar conta de explicar tudo, né? Nós precisaremos beber de outros saberes, da sociologia, da filosofia. Então é preciso que a gente tenha realmente essa visão abrangente de todo o processo ali, para que não cheguemos a cometer violências com essas pessoas que virão acessar, né, ao nosso atendimento. Coloquei também um último tópico ali sobre a questão do autoconhecimento, e aí eu falo diretamente para os casais transcentrados que têm essa potencialidade, né, enquanto casal transcentrado, de aproveitar o seu corpo ao lado de alguém que vive a mesma experiência, né, que você. Por que eu coloco como potencialidade? Nem todo casal transcentrado vai usufruir disso, né, mas quem puder e quiser, irá. Pode passar. Então, sobre violências. Eu trouxe algumas violências aqui, são diversas. Se eu for citar, fazer, né, um compilado de muitas aqui, a gente vai passar a live toda falando das violências, mas eu trouxe uma das principais aqui para a gente refletir. Referente ao cadastro, por exemplo. O direito ao nome social já nos foi permitido desde 2016, né, quando antes disso pessoas já reivindicavam, vale a pena ressaltar, mas nós temos um decreto oficial assinado em época pela presidenta Dilma Rousseff, que eu coloquei aqui, que nos dá o direito de utilizar o nome social no âmbito federal. Isso diz respeito justamente ao âmbito federal, mas nós temos leis municipais, estaduais, no geral, no Brasil. Nesse sentido, quantas vezes, e Una mesmo, minha esposa, nós já passamos de violações desse direito, né? De chegar num local e o próprio cadastro não ter, né, essa opção, e Una escreve sobre isso no artigo dela, por exemplo, falando sobre a Declaração de Nascidos Vivos, que é um documento federal, e a própria Declaração de Nascidos Vivos não oferece a oportunidade de demarcar lá o nome social, ou seja, nem considera. E aí é muito importante que a gente reflita, se aquele documento ele não considera a possibilidade de nome social, o que isso nos diz? Né? Isso nos diz que o âmbito que escreveu aquele documento não espera que a nossa presença esteja lá, né? Não nos considera como possibilidades de pacientes lá. Não considera que a população trans possa ter filhos. Então, isso é muito simbólico, é importante que a gente reflita sobre isso. E faça algo no sentido de mudar. Eu trouxe também sobre o reconhecimento na consulta, nos exames, que eu falei um pouco já, agora há pouco. Sobre ginecologista atender exclusivamente, né, o público feminino, se considerar isso. Profissionais, às vezes, podem deixar de receber se não for declarado lá o procedimento enquanto um procedimento para mulheres. Isso no Sistema Único de Saúde, né? Então, é importante que a gente legitime perante ao Estado a presença de homens trans nessas especialidades para regulamentarmos isso e parar com essa cultura, né, de armingar as coisas, de colocar lá, você é um homem trans, tudo bem, eu vou colocar aqui feminino só para o seu exame passar rapidinho e você conseguir fazer, o que acontece muito. Então, isso precisa acabar. Uma outra coisa que acontece muito, e aí nesse sentido, pensando na lógica cisgênera, é a produção de medicamentos. Nós, pessoas trans, basicamente tivemos que hackear, né, da indústria farmacêutica mesmo, esses medicamentos para podermos utilizar como uma forma de vivenciarmos nossas experiências. Porque, por exemplo, a Deposteron, Durateston, que são testosteronas muito utilizadas, largamente utilizadas pelos homens trans, elas foram criadas e pensadas numa lógica cisgênera, né, para homens cisgêneros que precisam fazer reposição hormonal por algum tipo de patologia, enfim. E a gente se apropriou disso,
para a nossa realidade. No entanto, como não foi pensado para a gente, esses hormônios têm diversas implicações no nosso corpo específico, como, por exemplo, a infertilidade. Né? A infertilidade ela vem concomitante ao uso dos hormônios, no nosso caso, enquanto homem trans, no caso das meninas trans também. Então, é preciso que se pense um medicamento para as pessoas trans, para que elas consigam fazer essas modificações corporais necessárias, né, para suas vivências diárias, sem que afete, né, a sua fertilidade, por exemplo. Então, nós precisamos ter trans inclusivos, inclusive nisso, quando trata-se de medicamentos. Aí fica para a galera de farmácia, né, dar uma pensada para a gente trabalhar junto isso. Eu trago também a questão da exotificação aqui, que é o olhar profissional. O profissional ele precisa ter um olhar capacitado, né, para atender pessoas trans, porque quantas vezes eu mesmo já não passei de chegar em endocrinologista e dizer assim, olha, logo nas primeiras vezes que eu fui para atendimentos, eu sou um homem trans, preciso fazer terapia hormonal, tá aqui, esse é o medicamento que eu preciso, porque muitas vezes a gente já pesquisa em casa, né? As pessoas trans não são, no geral, irresponsáveis. A gente pesquisa muito na nossa rede de afetos como fazer. Então, se por um acaso chegarmos ao ponto de fazermos tratamento, tomarmos hormônio por conta própria, foi por causa da negligência médica, né? Então, várias vezes eu já cheguei e o profissional falou, não tenho. Eu já cheguei no endocrinologista, que ela era metabologista, e falou para mim, não tenho capacidade de atender o seu caso, não tenho especialização nisso. Aí eu pergunto, né, que corpo estrangeiro é esse que eu tenho? Que é tão diferente que você tem uma formação em endocrinologia e metabologia e você não consegue conferir quais as taxas hormonais. Né? A gente sabe que há uma demanda específica de pessoas trans, sabe, entende isso, mas aquele corpo ali, ele é também um outro corpo. Como você trata no dia a dia, como você atende no dia a dia do seu consultório, que quer conferir, né? Demandas básicas, como taxa de colesterol, né? Enfim, a gente precisa entender o lugar dessas pessoas, né? Precisa entender qual é o nosso papel perante a ela e aplicar isso de uma maneira respeitosa. Eu já fui, aí eu trago muito essa questão da exotificação também, porque uma certa vez eu fui numa dermatologista, que ela tá na época de acne, falei sobre o fato de eu ser um homem trans, e essa acne está sendo desenvolvida justamente pela utilização da testosterona, e no meio da consulta, essa profissional virou para mim e veio me perguntar, mas assim, como se dá a sua relação sexual, né? Ela ficou curiosa, porque soube que eu sou casado com uma mulher trans. E naquele momento esfarelou-se a profissional, né, que estava ali na minha frente, e para ela eu era como se fosse o melhor amigo dela, não no bom sentido, não no sentido cordial, mas no sentido invasivo da coisa, exótico de ver aquele corpo vulnerável ali perante a ela, né, que era uma médica, e se sentir à vontade para perguntar qualquer coisa. Então, esse tipo de exotificação a gente tem que evitar, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. A gente precisa respeitar os corpos trans, a gente precisa ser o máximo profissional possível. E aí eu trago a questão também dos indivíduos. É extremamente importante porque a gente sabe que a estrutura em si, ela vai ser uma estrutura trans-excludente, né? Quando a gente está falando a nível estrutural, eu tô falando, quando eu estou falando a nível estrutural, perdão, eu estou falando com relação a tudo aquilo que foi feito de forma cisnormativa, como, por exemplo, você, pessoa trans, que vai no banheiro da sua faculdade, um homem trans, esse banheiro, ele é trans-inclusivo, né? Ele possui as suas cabines ou ele só possui mictório? Isso é uma violência institucional, né? Isso é uma violência estrutural. Mas eu também trago a questão da violência individual, né? Da violência daquela pessoa que não faz uma reflexão sobre tudo aquilo, porque muitas vezes a gente, enquanto indivíduo, sozinho, né, não vai conseguir mudar toda a estrutura, a gente precisa, né, de um quórum mínimo aí para poder abalar um pouco, mas a gente pode tentar, a gente pode fazer uma autocrítica, a gente pode refletir sobre esses processos e ver qual o nosso papel, né, de que maneira a gente intervindo ali no papel de formiguinha a gente consegue mudar alguma coisa.
Então, é isso que eu trago. Por quê? Porque nós, pessoas trans, não fomos nós que desenvolvemos esse sistema de segregação, né? Então, não é uma exclusividade das pessoas trans, não é um dever das pessoas trans excluir esse sistema. Nós precisamos de que vocês, pessoas cis aliadas, façam isso com a gente. Pode passar. E aí eu trago alguns dados, né? Porque dados nos ajudam muito a ver por que as coisas estão acontecendo. Um dos dados é que 82% da população trans é acometida pela evasão escolar. E aí nós podemos dizer que esse dado é por diversos motivos. Dentre eles, o fato de que muitas das pessoas trans sofrem extremas violências como bullying, né? Logo no início mesmo, estou falando de ensino fundamental. Muitas vezes nem consegue passar do ensino fundamental. E principalmente quem diria chegar na faculdade, né? E aí nós podemos trazer violências físicas como exemplo, nós podemos trazer violências estruturais, como eu trouxe o exemplo do banheiro. Imagina eu ter que assistir, eu tenho 13 matérias no primeiro semestre de medicina, imagina eu ter que assistir todas essas aulas com intervalo sem ir ao banheiro, porque eu tenho medo do que o colega vai fazer se eu entrar no banheiro, que é adequado ao meu gênero, mas que na cabeça preconceituosa dele não seria. Então, esses tipos de violências, quando somatizadas, né, elas resultam nisso. 82% da população trans sem estudar, né, saindo, sendo evadida daquele espaço. E por isso nós não vemos por aí, né, muitos médicos trans, advogados trans. É por esse motivo. Um outro dado importante que também vai mostrar aquilo que eu falei lá atrás, de você chegar no profissional e o profissional não lhe atender, da gente ter que ir por conta própria, muitas vezes, fazer a nossa hormonioterapia, é isso. 80% das pessoas transicionam de maneira clandestina. Por que isso? O que isso nos diz? Isso nos diz que a população trans não quer médico, está lá se hormonizando porque não quer. Não, acho que a gente precisa refletir sobre isso, entendeu? A gente precisa trazer para o campo da análise e observar o que esse dado está me dizendo. Ele está me dizendo que a população trans não está conseguindo atendimento formal para suas necessidades. E por que elas não estão conseguindo? É aí que a gente precisa refletir. E já conversamos e eu trouxe isso para vocês. Pode passar. E aqui eu trouxe um exemplo prático da ausência de parâmetros, né? Que é no caso da reprodução. Essas fotos são do dia do meu parto. Aqui, logo eu no caminho com minha esposa para entrar na sala. Foi um dia muito bom, assim, que nós desconstruímos muito ao longo desse processo, mas esse dia foi um dia, assim, para a gente refletir o quanto a gente ainda precisa caminhar. Nesse dia, quando eu entrei na sala, só para recordar um pouco antes, para vocês entenderem, né, o impacto disso. Eu e minha esposa, Iuna, nós prestamos diversas consultorias para o hospital que a gente resolveu fazer o parto, porque tudo isso que eu trouxe para vocês, de documentos que estavam no feminino, tudo isso aconteceu com a gente, né? A gente precisou mudar desde o termo livre esclarecido, que estava todo no feminino, a paciente, né? E a gente teve que riscar um por um, porque quando a gente pediu para o hospital fazer a alteração, o hospital alterou uma coisa ou outra, né? Não se atentaram a cada linha, a cada pronome errado que tinha. Então a gente teve que sentar na sala e riscar e falar: isso aqui é incorreto, isso não pertence a esse caso. Estamos falando de um homem trans. Então, nós passamos minimamente uns 6 meses em diálogo direto com o hospital, que inclusive no começo não nos escutou muito, né, não nos deu atenção devida. Precisamos acionar o Ministério Público daqui e a Defensoria Pública para chegar lá e dizer tudo aquilo que a gente já tinha dito, bem naquela lógica que eu trouxe lá no comecinho, né? Precisaram pessoas cis entrarem e falarem tudo de novo, para que nós fôssemos escutados. Mas no fim conseguimos o pleito, né, de alterar
grande parte das coisas se sexistas. E aí, nesse sentido, nesse dia foi importante porque, ainda quando eu estava deitado na sala, né, já no momento do parto, nós recebemos o documento que coloca o pezinho de Dionísio, logo quando Dionísio nasceu. E nesse documento constava lá embaixo, mãe. Então, assim, é da gente refletir, mesmo com todos os trabalhos feitos, que muitas vezes a gente deixou de curtir momentos da gestação, deixou de aproveitar, né, para poder estar corrigindo o documento, enfim, preparando o terreno para ser uma gestação menos violenta, tanto para mim quanto para os próximos que vierem. Mesmo com tudo isso, no final, no dia do parto, nós tivemos esse problema. Então, nós temos muito a caminhar ainda, muito a refletir sobre como tratar, né, dessas especificidades das pessoas trans quando nós recebermos ela. E aí, nesse sentido, também trago que é importante o que a gente estamos fazendo agora, conversando para estudantes, conversando nas faculdades sobre isso, porque é na faculdade que se forma o profissional que mais tarde vai receber um homem trans na sua instituição. E esse profissional precisa, né, se movimentar para garantir que o atendimento seja melhor do que anteriormente vencido. Eu tenho muita coisa para discorrer sobre isso, mas eu estou vendo aqui que o tempo já está ficando perto, a gente ainda vai fazer algumas perguntas, então eu vou abrir para vocês também perguntarem, se tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma coisa, que eu vou respondendo aos poucos vocês, tá bom? É isso. Parei de apresentar para eu conseguir ligar o microfone aqui e enxergar. Vou ler algumas dúvidas. Como fica a hormonização durante a gestação? Como eu falei, né, nós não temos parâmetros. E aí, um exemplo disso foi quando eu cheguei na minha obstetra e falei com ela: poxa, tal sintoma é normal na gestação? Eu não lembro na época que eu tive alguma coisa, alguma intercorrência durante a gestação. E a minha obstetra falou: nós não temos estudos, né, não temos parâmetros, então não tenho como te dizer tal coisa. Isso serve para hormonioterapia durante a gestação. Nós não temos nenhum estudo que diga que isso é possível. Então, até que isso se estabeleça enquanto possível, o recomendado é que seja interrompida a hormonioterapia. E foi o que eu fiz. Eu interrompi a minha hormonioterapia em 2017, em dezembro de 2017, porque Dionísio foi planejado. Isso é, inclusive, algo que eu gosto de colocar muito, porque quando as pessoas me veem e veem em Una, sempre acham que, foi um acaso, né? Foi um acontecido, até um pouco pela transfobia internalizada de não pensar as pessoas trans como possíveis integrantes de uma instituição familiar, né? Então, eu gosto sempre de reforçar isso. Foi muito planejado e eu parei minha hormonioterapia em 2017, em dezembro de 2017, e consegui mais ou menos um retorno de ciclo, né, em fevereiro de 2018. Então, demorei 3 meses, tive para ter um retorno do ciclo, ainda sem saber se o ciclo estava ocorrendo com ovulação, né? Houve retorno de ciclo menstrual, mas eu não tive como averiguar se é ovulatório. Com um mês, mais ou menos, a gente conseguiu um positivo, conseguimos uma gestação. No entanto, essa gestação não avançou, infelizmente. Nós tivemos um aborto, conhecido como aborto retido, né, que soubemos umas 3 semanas depois, que já tinha acontecido, no caso o feto já não tinha nenhum batimento, tinha um tempo, e a gente só veio descobrir depois. Então, e não foi explicado, né? Não foi explicado se tinha alguma relação com a hormonioterapia, não foi explicado, a gente não tem estudos para saber. A, Até então, assim, a obstetra disse que teria sido realmente por questões genéticas, má formação, e por isso que não foi adiante. Mas a gente não tem como saber. Então, por via das dúvidas,
parou a hormonioterapia, né? Depois disso que eu passei, eu ainda fiquei esperando 3 meses para conseguir o positivo de Dionísio. E fiquei sem hormonizar até o nascimento de Dionísio, e uns 3 meses depois, 4 meses depois, que foi o tempo que eu amamentei. Eu decidi amamentar, escolhi esse tempo para que eu fizesse a amamentação, porque eu já tinha muito tempo sem hormônio, enfim, já estava afetando a minha estima, tudo isso. Então, eu pesei o que seria adequado para manter Dionísio saudável e me manter saudável também nesse processo. Quais os principais efeitos colaterais da hormonização com testosterona? E com o hormônio feminino também, se ele souber. Olha, com a testosterona, nós vamos ter alguns efeitos colaterais que eles regridem, digamos assim, se você parar, e outros que não regridem tanto, né? Que eles são mais persistentes. Um deles, por exemplo, é a questão da barba, né? O meu corpo desenvolveu barba, eu tinha 3 anos de hormonioterapia, desenvolvi barba nesse período. Parei de tomar em 2017 e voltei em janeiro de 2020. Minha barba não sumiu, continua aqui. O que que acontece? Ela vai apenas ficar mais rala, né? Perder um pouco de volume, mas a quantidade de pelo produzida ela vai aumentar, e isso é uma consequência que fica, independente da pessoa parar ou não. Outra coisa é a questão da acne, que eu falei, desenvolve acne, costuma desenvolver acne. A voz também fica mais grave, ela vai ficando mais grave conforme o tempo, até um limite também, porque nós temos um limite fisiológico que isso pode acontecer. E isso eu estou falando para homens trans, transmasculinos no geral. Para mulheres trans, as mudanças são mais no desenvolvimento da glândula mamária, algumas vai depender do corpo de cada uma, vai desenvolver mais, outras menos, ficando grau 1, 2, 3. A voz, ela não é como a nossa, né? Ela não vai, enfim, ficar mais aguda necessariamente, não vai. Isso aí seria mais com a cirurgia direto na fisiologia mesmo, porque não tem como, no caso das meninas trans. E acho que há diversidades, a gente pode citar para as meninas trans a questão da trombose, que pode desenvolver trombose, porque o remédio que é utilizado para as meninas trans é o anticoncepcional, que muitas vezes mulheres cisgêneras usam. Então, corre risco de tromboses. Para nós, homens trans, tem que estar sempre cuidando, fazendo exames TGO, TGP, acompanhando fígado para ver, né, se tem algum problema se desenvolvendo, porque nós estamos trabalhando com medicações intramusculares, no geral, que os medicamentos utilizados para os transmasculinos normalmente são Durateston, Deposteron, e Nebido ou Ormus, né, que são intramusculares. Então, acompanhar sempre o fígado em relação a isso. E, no geral, é isso. Para homens trans, geralmente, desenvolvimento de pelo, acne, voz mais grave, às vezes alguns meninos, assim, hipertrofia clitoriana, isso acontece, tá bom? Cresce por volta de até 5 centímetros, 6, 7, 8, enfim. Depende também de cada corpo, como era a anatomia antes. E tem essa hipertrofia. E, para as meninas, disfunção erétil. Theo, como entender as questões biológicas e as capacidades de abrangência da letra T? É o que eu falei logo lá no começo. A gente, da biologia, da saúde na área geral, a gente não vai ter a resposta para tudo, né? A gente tem algumas limitações, tem coisa que a gente vai precisar beber de outras ciências, a gente vai precisar entender, por exemplo, como esse corpo trans, né, que é um corpo que foge do esperado normalmente pela sociedade, ele vai interagir socialmente, né? Quais as implicações dele? E aí, nesse sentido, nós estamos nos retroalimentando. Por quê? Porque a biologia produz algo, eu mostro para a biologia que não é só assim. Os corpos intersexos estão aí para nos mostrar isso.
A biologia diz, nós temos vagina e nós temos pênis. Aí os corpos intersexos vêm, socialmente se apresentam e falam, não, nós temos isso aqui também e não necessariamente nós queremos operar, né? Nós queremos tirar isso, a gente entende isso como uma possibilidade de genital, uma possibilidade de expressão, e aí o que a gente faz nisso? Como é que a gente compreende isso? A gente assimila que isso existe e a gente inclui isso no que a gente já tem, né? A gente não exclui, que é o que vem sendo feito. Então, acho que a gente tem que saber trabalhar nesse sentido. Pega aquilo que vem de diferente e vamos ver como a gente consegue incluir aqui. Porque quando a gente inclui uma pessoa trans, né, nenhuma pessoa cis retrocede. Já o contrário, a gente não pode dizer, né? Porque quando a gente coloca questões trans, a gente quer apenas dizer, além da sua possibilidade de existência, há essa aqui também, nossa. Então é basicamente isso. Theo, a nível do SUS, como você se sentiu acolhido durante a sua gestação? Olha, especificamente no SUS, nós não tivemos bons diálogos. Nós chegamos aqui na Bahia, no IPERBA, né? No Instituto de Perinatologia da Bahia, e conversamos sobre o caso antes da própria gestação ficar em curso, né? De eu fazer um bom tempo com Dionísio. Foi logo no comecinho. E lá nós não conseguimos ser respeitados na nossa identidade de gênero, porque um dos pleitos mais antigos que nós tivemos foi a Declaração de Nascidos Vivos. Antes mesmo da gestação, a gente já conheceu logo no começo sobre a Declaração de Nascidos Vivos e já buscamos maneiras dela ser preenchida de acordo com a nossa identidade de gênero, respeitando a nossa identidade de gênero. E lá no IPERBA, quando a gente tentou fazer esse diálogo, a gente não conseguiu, né? E Ona fala sobre isso, inclusive, em um dos artigos dela, que um oficial de justiça emitiu lá um parecer dizendo que eu precisaria ser declarado enquanto mãe, né? Enfim, retrocedendo toda essa luta que a gente estava travando para poder ser reconhecido. E nesse sentido, como a gente viu que eles estavam muito fechados, a gente optou pela rede privada, que eu tenho um plano de saúde, e na rede privada nós conseguimos, ainda que com dificuldade, dialogar melhor sobre isso. Então, no geral, foi muito assim. Quando eu chegava nos ambientes do Sistema Único de Saúde, havia muito desconhecimento. E olha que nós temos projetos extensos de capacitação. O doutor Ailton mesmo, que coordena um ambulatório para transexuais e travestis daqui de Salvador, é uma pessoa que esteve junto com a gente em diversas capacitações, mas ainda assim, é aquela coisa, né? A gente precisa ainda que isso se expanda, chegue em todo mundo, para que não haja violências como essas. Eu, durante uma vacinação, por exemplo, tive problema. Por quê? Porque eu precisava andar, antes de tudo, com um relatório de que eu estava gestando, né? Porque ninguém acreditava, ninguém sabia da possibilidade de gestações paternas. Então, logo no começo, eu conversei com a minha obstetra, falei, me dê um relatório, porque qualquer coisa que eu precisar no âmbito da saúde, se alguém vier questionar, eu quero andar com esse relatório. Eu tinha muito medo de passar mal na rua sem ninguém, por exemplo, e me pegarem, me levarem para emergência e darem algum remédio abortivo, porque não iam considerar o meu corpo como possibilidade de um corpo que estava gestando, então eu andava com isso no bolso. É outra violência, porque imagine, as mulheres cis não passam por isso, né? As mulheres cis, elas gestam e não precisam ficar com um relatório lá dizendo, estou gestando. Por quê? Porque é largamente debatido sobre isso. Todo mundo sabe dessa possibilidade para mulheres cis. Então, é preciso que isso também seja amplamente discutido para os homens trans, para que as pessoas diariamente consigam enxergar aquele corpo como uma possibilidade, né? E eu passei essa violência no posto de saúde porque eu fui para tomar um tipo de vacinação e ela tinha que ser específica, eu não poderia tomar essa vacina da mesma forma na gestação do que eu tomaria ela sem estar na gestação. E quando eu cheguei lá, o rapaz foi e aplicou como se eu não estivesse gestando, entendeu? Ele não aplicou a específica que eu tinha que tomar durante a gestação. E olha que eu mostrei o relatório para ele, eu falei, eu estou passando por a gestação, mas ele não conseguia conceber aquilo, ele não conseguia entender. Para ele, a qualquer momento, uma esposa minha entrar pela porta e ela que ia tomar vacinação, entende? E sempre com aquele
pedestal, infelizmente, que muitos profissionais da saúde acabam utilizando, né, de entender o saber dele como melhor do que o seu que está entrando ali, e de não respeitar essa autonomia. Então, eu acho que muito das violências que eu passei, elas se dão nesse sentido, de falta de conhecimento, falta de capacitação, e algumas tem que ter, e algumas pessoas até pode passar mais por essa do que as que eu passei, que são violências individuais mesmo, de preconceitos, de um profissional falar, ó, como já teve gente num ambulatório trans que falou, eu atendo, mas eu não atendo essa população, né? Existe muito isso também, né, do preconceito individual das pessoas. É isso. Na sua opinião, por que as pessoas trans têm maior índice de evasão escolar, seja no ensino fundamental e universitário, e quais possíveis intervenções poderiam ser feitas para reverter esse quadro? A evasão escolar, ela vai ocorrer por diversos motivos, certo? Mas eu vou trazer um exemplo. Eu já fiz ciência da computação, eu não cheguei a terminar. Já fiz uns cinco semestres, mais ou menos, de ciência da computação, e aí, enfim, nesse período, acabei migrando para medicina, muito por gostar e muito por entender que eu teria um grande impacto, né, na medicina para ajudar a minha população. Mas, dando um exemplo prático de coisas que acontecem. Quando eu estava em computação, dificilmente eu encontrava grupos. Quando o professor falava grupo de tantas, isso após ser identificado enquanto pessoa trans, tá? Porque nem sempre as pessoas trans vão ser identificadas enquanto pessoa trans. Mas no meu caso, quando eu fui identificado e a partir desse momento, eu sofria muita segregação. É aquela pessoa que fica sempre no cantinho, que malmente os colegas falam, né, que tem grupo de tantas pessoas e você é sempre a pessoa que sobra lá no canto, que não tem com quem fazer, e aí você chega para conversar com o professor, você fala, você explica a situação, isso aconteceu comigo, perguntas pode fazer só, e o professor muitas vezes não compreende toda a dinâmica, né, social daquela sala de aula e fala não, só aceite se for em grupo, e aí você fica sem fazer o trabalho, e nisso você desanima e você deixa de ir para aquele espaço. Isso é um exemplo, estou falando um exemplo simples, né? Mas tem a questão estrutural mesmo que eu disse. Lá no banheiro, na época quando eu fui na UFBA, todos os banheiros que tinham cabine, a porta da cabine era quebrada. E só tinha cabines com porta quebrada e mictórios. E aí eu ficava horas e horas sem utilizar o banheiro, indo de uma aula para outra, apertado, com a bexiga cheia. Então, outra coisa também, e aí você fala, já não quero ir para aquela aula, poxa, então vou faltar a aula de manhã, porque senão vou ter que ficar de manhã até de tarde esperando a aula sem ir no banheiro, entende? Então, já é uma outra coisa que se soma. E quando você para pensar, essas microviolências, elas te impactam de uma forma tão grande que você simplesmente desiste, acha melhor não ir. E eu tô falando já de um lugar de privilégio, né? Porque, querendo ou não, eu tô aqui, eu cheguei, eu consegui enfrentar. Agora, imagine as outras pessoas, né, que não conseguiram chegar nesse lugar. Iona sempre fala nas palestras dela, minha esposa, que quando ela adentrou a Universidade Federal da Bahia, a faculdade tinha, se eu não me engano, 50 anos, e até então ela seria a primeira mulher trans declarada, né? Porque a gente imagina que muitas pessoas trans tenham passado por aquele lugar e não tenham tido a ferramenta que ela teve de se colocar enquanto mulher trans, mas declarada que entrou na faculdade. Então, esses dados, novamente, eles nos dizem muito que às vezes as pessoas trans não conseguem sair nem do ensino médio. Eu, na época que estudei no IFBA, eu fiz o ensino médio no Instituto Federal, e olha que era Instituto Federal, a gente tinha isso em 2016, foi quando, basicamente, eu estava lutando pelo direito do nome social lá, e a gente conseguiu aprovar, eu juntamente com algumas professoras que, né, se mostraram aliadas à luta, a gente conseguiu aprovar o decreto, que ficou como nome decreto, Projeto Theo Brandon, para as pessoas trans utilizarem o nome social, né? Mas uma violência que ocorre desde lá do ensino fundamental, né? Ensino médio, é isso. A pessoa trans se coloca, pede para ser respeitada no seu nome social
E isso aconteceu comigo no IFBA uma vez também. Uma não, né? Várias, mas enfim. Eu lembrei logo de cara aqui de uma, de que eu já tinha pedido nome social, já tinha tido uma luta grande, tremenda para ser respeitado. E o professor levantou no meio da sala e não respeitou o meu nome social, chamou na lista de presença um nome antigo ainda. E toda a sala eu tive muita sorte, né? Porque eu tive uma sala muito, muito transinclusiva. Muito, assim, minha turma comprava a luta por mim. Então, quando o professor levantou e falou aquilo, basicamente a turma toda levantou e falou oi, né? Aí ele sentiu o impacto e não continuou. Mas nem todo mundo tem isso. Muitas vezes isso ainda piora, porque imagine uma pessoa no ensino médio, no ensino fundamental, já está lutando para conseguir esse direito, todo mundo na sala às vezes não respeita, e ainda essa violência é legitimada pelaquele, né, de hierarquia maior dentro da sala de aula, que é o professor. Então, aí que não vai ser respeitada mesmo a pessoa. Por isso que é importante que, e o que eu acho que, aí entrando no mérito do que eu acho que a gente precisa fazer para combater isso, é justamente levar para essas pessoas que são referência, né, um professor de sala de aula, né, levar para os profissionais de saúde, as pessoas que exercem algum tipo de lugar de autoridade durante na nossa sociedade, durante esses processos, para que essas pessoas possam utilizar desse lugar que elas ocupam para poder influenciar positivamente no respeito, né? Já que não é algo tácito, porque deveria ser. Então, acho que a gente tem que começar aí, se trata de faculdade, conversar com a reitoria, né? Conversar com é, os profissionais que atuam lá, se é no hospital, conversar com os profissionais do hospital, ensino médio, fundamental, conversar com os professores, para que os professores, ao observarem alguma situação de violência, reconhecê-las, que muitas vezes eles não reconhecem. Quantas vezes a gente não vê profissional falando que eu falo, é uma violência você tratar a pessoa pelo nome social e a pessoa desdenha disso porque não entende aquilo como violência. Ah, mas é só errou um nome, só errei agora na lista de chamada, professores mesmo que erram e falam, não, desculpa, é porque estava aqui o antigo, mas foi só essa vez. Esse só essa vez, às vezes a pessoa já ouviu nas 5 matérias anteriores que ele teve aula, porque ela teve aula, entende? Então é preciso que reconheça essas violências, primeiramente, para poder combatê-las. A gente precisa capacitar no sentido de despertar a atenção das pessoas para essas violências. É isso. Theo, foi uma gestação de risco? Oi? Foi uma gestação de risco? Olha, a gente considera que no começo sim, porque já havia tido o aborto retido, então a gente poderia, né? A gente sabe que estatisticamente, né, quando a gente fala lá na medicina, quando a pessoa tem um primeiro aborto, as chances aumentam, né, nas próximas gestações. Não consideravelmente, assim, na segunda, piora a partir de repetidos abortos, mas aumenta. E a gente já ficou alerta para isso, porque como o primeiro aborto aconteceu já com 3 meses, basicamente, né, foram 12 semanas, 3 meses, então a gente ligou o sinal de alerta também até o terceiro mês, no início. E já iniciamos essa segunda tentativa com a administração de progesterona, porque a minha progesterona estava relativamente baixa, né? Então, a gente já iniciou a gestação de Dionísio com progesterona até um determinado tempo, em acompanhamento com a minha obstetra, que eu falei para ela, né, que quando o Dionísio veio, esse aborto já tinha acontecido, a gente tentou salvar, né, porque a gente não viu logo o aborto retido, a gente teve um sintoma em casa, e aí ligamos para a obstetra, ela falou, se você estiver perdendo, você vai tomar progesterona para segurar, e aí amanhã a gente faz o exame e vê como tá. E depois a gente fez e descobriu que, na verdade, não adiantava tomar progesterona, porque era um aborto retido e já tinha acontecido, não dava para evitar. Mas a gente se aproveitou dessa medicação e falou, então na próxima, conversamos com ela, na próxima a gente já inicia com isso, porque se for progesterona, a gente já previne disso. Então, no começo foi sim uma gestação de risco até um certo período, que daí a obstetra falou, não, agora vocês podem abaixar a guarda, que agora vai dar tudo certo, pode parar de tomar, mas eu sou medroso, confesso,
tomei basicamente aí até o final. Você sabe de alguma organização no sentido formativo para ginecologistas e obstetras para acolhimento de gestação de homens trans? Pergunta a partir da experiência que tu teve. Olha, eu posso falar, falando da experiência, a partir da experiência que eu tive, você não vai conseguir muita coisa. Eu não tive nada, não tive experiência basicamente em lugar nenhum, tive só nesses dois lugares, o Hiperba e a instituição privada que eu tive o parto. Agora, falando, enquanto uma pessoa que está estudando nesse campo, né, de formação de saberes na saúde, a gente tem desenvolvido um trabalho, o próprio Dr. Ailton, né, que eu já mencionei aqui, ele vem desenvolvendo um trabalho aqui na Bahia sobre, especificamente em Salvador mesmo, sobre como fazer um atendimento transinclusivo e aí referente mesmo aos homens trans, como receber esses homens nos espaços ginecológicos. Só que eu não vou ter como informar para vocês, porque o lugar específico, porque, se eu não me engano, está sendo uma formação, como é que eu posso dizer, integralizada entre diversas instituições, sabe? Está trazendo alguns representantes aqui, outros ali, para poder conversar. Ainda não virou, de fato, um projeto escrito bonitinho, que vai, sabe, ser para tal lugar. Não, é uma capacitação muito assim, como a gente está fazendo agora, de pegar pessoas que têm interesses de diversas instituições e conversar sobre como implementar um projeto de atendimento específico. E você acha que homens trans podem engravidar sem risco? Eu acredito que homens trans possam engravidar sem risco, só que se houver é, uma certa preparação, isso se a gente estiver considerando, gente, porque assim, nem todo homem trans vai se harmonizar, né? A gente começa desse pressuposto. Então, homens trans podem engravidar sem risco, até porque podem ter homens trans que não se harmonizam e que não vão ter nenhuma implicação do hormônio no útero, logo não vai ter que se preocupar com isso. Mas partindo do pressuposto que o homem trans se harmoniza, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que atualmente está gestando e que, para engravidar mesmo, ele não chegou a passar por um processo de aborto como eu passei, entendeu? Então, no caso dele, o risco já não foi esse. Ele já teve uma outra complicação lá, eu nem me lembro agora o nome do que foi, mas não foi referente a isso, foi como se fosse enjoo demais, né? Enjoou demais, alguma coisa assim, e aí desenvolveu uma outra coisa. Mas que não tem muito a ver com a questão de hormonioterapia. Né? No caso dele, foi até o contrário, por exemplo, ele tinha muita progesterona, coisa assim. Enfim, então, cada corpo é um corpo. A gente não tem uma forminha de homens trans para dizer, ó, todos os homens trans vão passar por isso, todos os homens trans vão passar por aquilo, até porque a gente não tem parâmetro. Talvez a gente teria se tivesse algum parâmetro, né, de estudo com uma quantidade larga de pessoas, e aí, bem como a gente sabe que a gente pega em estatística, né, que tem que ser feito direitinho, e aí que a gente poderia afirmar se essa categoria ela vai passar por risco específico tal. Até lá, a gente entende que existem homens trans, sim, que mesmo com hormonioterapia possam engravidar sem risco e que foi uma infeliz coincidência o que eu passei. Acabou, Theo. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, gente, eu realmente só gostaria de agradecer mesmo o convite, né? Foi um convite muito bacana, apesar das movimentações aí, tudo muito rápido. Eu fico feliz de estar semeando aqui, da gente poder dialogar sobre essas coisas, porque de fato é isso que muda, né? É isso que traz a mudança, ainda que lentamente, ainda que debaixo de percalços, é isso que vai trazer de fato uma mudança efetiva para o tratamento, a atenção das pessoas trans. E gostaria de lembrar, né, que isso aqui que eu estou falando não é só para quem trabalha em ambulatório transexualizador, né? É um nome engraçado, né? Transexualizador, porque assim, quando eu entro no ambulatório, eu entro para ficar com estética, muitas vezes, cisgênera.
né? Deveria ser ambulatório cissexualizador, porque doença... mas enfim, é transexualizador que chama, enfim. Então, eu gostaria de lembrar que a gente não está falando só sobre isso, né? A gente fala também da integralidade da atenção básica, assim, para a saúde das pessoas trans, porque não é só no ambulatórios trans que nós vamos ter pessoas trans, né? Pessoas trans, elas fraturam ossos, minha esposa já passou por isso, elas vão lá na UPA atrás de atendimento, pessoas trans reproduzem, elas vão fazer espermograma, né? Enfim, então essas pessoas e desses outros setores também da vacinação vão precisar estar atentas, porque pessoas trans estão em todos os lugares. Se a gente não consegue visualizar isso, aí todo caso que chega, né? Chega um caso de, sei lá, na dermatologista, como eu dei um exemplo. Ah, tá com acne. Nossa, você tá com acne. Não, peraí que eu vou te mandar para o ambulatório trans para você tratar a acne. Sabe? Não. Então a gente precisa se atentar a essas coisas. E eu tento fazer, na medida do possível, o meu papel de estar informando, mas eu gostaria muito de contar com a ajuda de todos e todas vocês, para que a gente leve esse conhecimento para todos os lugares e que modifique isso em cada espaço que a gente passar. Se está na aula de embriologia, falou lá, é o útero da mulher, não, professor, é o útero da pessoa. Sabe por quê? Porque você está preparando um profissional que mais tarde vai receber lá um rapaz na sala que tem útero e que essa pessoa não vai perguntar: você é um rapaz trans? Porque se você for um rapaz trans, esse medicamento é abortivo. Você tem que me informar se isso aí não pode te trazer uma complicação. Entende? Então a gente precisa estar atento e atentas ao profissional que hoje a gente está formando para amanhã essa população ser bem recebida. É isso, minhas redes eu deixei no slide. Caso alguém queira me procurar lá no meu Instagram, tem mais fotos sobre o parto, né, tudo o que aconteceu, quiser conhecer um pouco mais desse momento que eu e minha esposa passamos, quiser acompanhar ela também, ela tem artigos riquíssimos na área de bioética para a gente que é de medicina também, está se capacitando, pode procurar lá, o Instagram é Theo Brandon, se você conseguir colocar aí para o pessoal ver, Theo A gente Brandon. manda depois também, mas quem Sim, tá você no consegue. chat, se conseguir mandar no chat, por favor, que é bom. Perfeito. Aí o Instagram tá lá, Theo Brindas, podem procurar qualquer dúvidas, tanto de estudantes, né, que cisgênero, que queiram saber de alguma coisa, pode chamar no direct, pessoas trans, importantíssimo, que estão aí na medicina, no seu cantinho, né, muitas vezes não estão aí aparecendo tanto, mas que quer trocar uma ideia, chega lá também, pode falar no Instagram, que a gente conversa, tá? E lá no Instagram também nós divulgamos muito conteúdos formativos. E é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, leiam pessoas trans, porque para eu estar aqui, eu tive que ler, né? Muitas pessoas cis, aprender dos conhecimentos produzidos por essas pessoas. Se você quer falar sobre pessoas trans, se você quer saber algo sobre pessoas trans, nada melhor do que ir lá na fonte e ler pessoas trans. Nós também temos um grande leque de referências para indicar. É isso. Céu, a gente tem que agradecer muito. Acho que foi muito informativo. Acho que foi muito melhor do que a gente estava esperando ser quando a gente pensou no tema e tudo. Acho que é uma coisa extremamente importante, porque as pessoas não têm conhecimento, que as pessoas às vezes nem imaginam e que tem que ser falado, tem que ser mostrado, e esse espaço tem que ser dado totalmente a vocês. Só tenho a agradecer por tudo, eu aprendi muito, acho que o pessoal também. E obrigada, espero que a gente possa fazer mais projetos mais para frente. Gostamos muito, muito, muito da sua presença. E é isso. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.